Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café especial, dessa vez com um tema que eu acredito que é um tema que pode ajudar as pessoas a compreender um pouquinho melhor aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos fazendo, aquele bate-papo informal sobre um tema que às vezes não é polêmico, mas que pode esclarecer alguns pontos sobre o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento das pessoas e das organizações. E hoje o tema é um tema, para mim, muito especial, porque tem a ver com muito do que eu já tenho trabalhado nos últimos anos, que é a questão do comércio, principalmente o comércio varejista. Aquela ideia de que a gente tem que comprar alguma coisa, mas ao comprar alguma coisa, eu estou fazendo um relacionamento muito maior do que a gente possa imaginar. E a questão hoje é você entender, por exemplo, o que significa para nós o cooperativismo. E aí eu vou trazer que a gente tem que responder estas duas perguntas no nosso bate-papo de hoje. E o nosso bate-papo de hoje é para trazer essas duas perguntas, né? Que são: o que a gente pode tirar de lição das organizações cooperativas e quais são os resultados positivos que podem ser observados, tá? Mas para que eu possa fazer isso, é preciso que a gente compreenda um pouquinho o que é essa, o que é uma cooperativa, o que é um cooperativismo. Como se forma uma cooperativa não é bem o nosso tema, mas sim o que a gente pode enxergar, o que a gente pode tirar como lições para aplicar no comércio varejista. E aí é uma questão que poderia ensejar aí dois, três, quatro, cinco, 10 vídeos, porque pode ser aprofundado. Mas eu quero ver se eu vou bem direto ao ponto. E para ir direto ao ponto, eu fui buscar, porque eu já dei muito curso, eu já dei muito curso, já dei consultoria para cooperativas, inclusive as grandes cooperativas do Brasil. Tenho conta numa cooperativa, no Sicredi, que é uma cooperativa financeira, bancária, e eu fui buscar, então, o que seriam, o que a gente pode entender como um processo onde nós temos os princípios. O que é que a gente pode entender? Através dos princípios básicos do cooperativismo, a gente ter essas noções. O primeiro princípio, né, é aquele que faz com que a gente entenda que a adesão a uma cooperativa é sempre voluntária e livre. E aí nós temos uma coisa interessante que pode mostrar para o comércio, pode trazer uma reflexão para quem trabalha no comércio. Você entra, você abre a sua loja, você pode fechá-la. Você abre o seu comércio, você pode fechá-lo. Você pode escolher a adesão ainda dentro do nosso processo, é ainda uma adesão livre e você faz, é voluntária, não existe nada. E eu, se me permitir, eu vou ler a frase que dá um processo interessante na é o conceito do que é uma adesão livre e voluntária. E eu fui buscar na internet o que seria uma frase interessante, e aí vocês me permitem, eu vou ler, que é a seguinte: o conceito de adesão voluntária e livre diz respeito ao fato das cooperativas serem organizações abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços. Veja, quando a gente fala pessoas aptas, eu imagino que as pessoas dentro da organização varejista, dentro de qualquer tipo de organização varejista, estão aptas a realizar aquilo. E o princípio desse processo é interessante porque eu vejo que muitas vezes algumas organizações, alguns comércios varejistas
muitas vezes não estão aptos a atender voluntariamente aquilo que estão fazendo. Às vezes é uma situação simplesmente para cumprir, como diria os técnicos, só para cumprir tabela. Nós vamos jogar para cumprir tabela. E talvez este seja o problema, porque muitas vezes nada dá certo para a organização por conta disso. Segunda lição, segundo princípio, é o princípio da gestão democrática. Ah, que bom. A gestão democrática, um pouco a ver, mas nós temos aí, dentro de uma organização, e vamos imaginar que dentro de uma região, de uma sociedade, de uma cidade, você se associe a uma organização que cuide, que lute pelos interesses do comércio. Associações comerciais, empresariais e industriais. Mas, dentro desse processo, que o que é muito importante, que eu acho que essas associações trouxeram para as cooperativas trouxeram para essas associações a ideia de uma pessoa, um voto, uma organização, um voto, para se tornar um processo democrático, para entrar na situação de olhar para a organização como uma organização democrática. E o varejo também tem isso. Qualquer pessoa pode entrar no seu comércio. Qualquer pessoa, tendo condições de fazer isso, pode fazer. Como está a visão democrática da sociedade onde o seu comércio está inserido? Uma boa pergunta. Como é isso? Vamos lá para o terceiro princípio. O terceiro princípio diz que as pessoas participam da economia como um todo. Procuram traduzir, procuram fazer situações, procuram ter. No caso da cooperativa, a participação econômica se eu tenho direito a um, bom, eu tenho direito a um outro, mas todos são membros dessa sociedade e, portanto, todos participam do processo. Todos têm deveres e direitos dentro desse processo, assim como numa cidade, assim como num bairro, assim como num estado, assim como num país, todos nós temos os nossos direitos e deveres. Então, nesse princípio, pouca coisa a comentar. O quarto princípio diz respeito à autonomia e independência. As pessoas, os participantes, os cooperados são autônomos e são independentes. E isso é uma coisa interessante para a gente agora começar um pouquinho a trabalhar dentro do comércio. A autonomia e a independência diz respeito à minha ação e não à ação dos outros. Não quer dizer que a ação de outras organizações ou de outros concorrentes ou de outros comércios ou de outras pessoas da política não tenha interferência, muitas vezes até negativa, nas organizações varejistas. Mas, no entanto, a autonomia e a independência deve ser lutada o tempo todo, através das suas associações, através dos seus conglomerados, através da participação, de conversar, de discutir. Não é só exigir, mas é praticar ações autônomas. A responsabilidade de cada um jamais será negada. E na cooperativa isso é básico, porque se o cooperado não faz aquilo que está dentro dos conceitos da cooperativa, ele simplesmente é convidado a se retirar. Agora, muitas vezes esse convite para se retirar sai não do concorrente, não das prefeituras, não dos órgãos, mas sim do próprio cliente que diz: não é você que eu quero, não é de você que eu vou comprar os produtos que você oferece. Mais uma. Eu acho que essa é muito importante, que falamos da autonomia, vamos falar agora de mais uma, que é a educação, formação e informação.
E aí começa a entrar justamente onde eu queria. Justamente no ponto em que o comércio varejista, em muitas regiões, e aí eu não vou identificar esta região, não, não promovem aquilo que a gente chama da educação, da comunicação correta, do treinamento e do acesso das pessoas à informação, não só daqueles produtos, mas também internamente com os seus colaboradores. E esse é um problema muito sério, porque à medida que a, a tecnologia cresce, na medida em que as informações se tornam correntes, né? Na medida em que novos produtos são lançados, que existem outros modelos de gestão, é necessário que esse princípio que fala de educar, formar e informar seja perseguido por organizações. E aí a minha pergunta na sua cidade, no seu comércio, o quanto você investe em educação? Para você, para os seus colaboradores, caso tenha, o quanto você investe em informação? Enquanto você investe na formação sua, como empresário, como dono do negócio, e cada um dos colaboradores. E a questão não é somente cursos, palestras ou qualquer outro tipo de evento, mas a maneira como você faz esse trabalho de educação. O quanto você incentiva a formação, o quanto você prepara a formação. E aqui tem um dado importante que saiu esses dias sobre a geração Z, que deve estar entrando no mercado de trabalho agora, que começa a entrar no mercado de trabalho, e aquelas que estão entrando, uma pesquisa, e eu aí vou depois trazer para vocês proximamente, vou trazer alguém que possa dar esses dados com mais números, mas que me assustou, que é 25, 28% dos profissionais da geração Z não, aliás, somente 28% desses profissionais se aderem ao negócio, estão comprometidos com o negócio. A grande maioria não está. Não consegue enxergar aquilo como algo importante para ele e para a comunidade, e para a sociedade, ou para o desenvolvimento de um país, de uma cidade, de um bairro, de um estado, e assim por diante. Esse dado eu vou depois trazer para vocês um outro bate-papo, e eu espero trazer uma pessoa que possa incrementar e dialogar com a gente sobre esses dados. Né? Vamos para mais uma, um princípio, né? Que é o número 6, que é o princípio da intercooperação. Aí eu faço uma pergunta que é uma lição interessante. Dentro de uma cooperativa, dentro do princípio do cooperativismo, temos a intercolaboração. As organizações cooperando as pessoas cooperando uma com as outras. Se a organização que faz parte da cooperativa, ela está cooperando uma com as outras, de forma que elas possam se sustentar, ter força e conseguir superar muitas vezes os obstáculos. Há alguns anos atrás, nós tivemos, aí não vou trazer dados para vocês, mas acho que muitos de vocês vão lembrar, nós tivemos uma crise econômica, financeira e bancária mundial, que caiu como uma bomba a partir de um, de um, de um problema sério que teve num banco em Hong Kong, que afetou terrivelmente os bancos ingleses, os bancos da Europa. Principalmente a Europa teve um problema seríssimo na questão bancária. Um dos bancos que passou com muita tranquilidade por essa crise era um banco cooperativo. O nome, inclusive, é um nome diferente, é o Rabobank. Se vocês fizerem uma pesquisa aí na internet, vão ver que é um banco fortíssimo, né, que conseguiu superar e passar sem muitos problemas por aquela crise econômica financeira que afetou
muito toda a Europa, parte dos Estados Unidos e, de certa forma, também as Américas. A América do Sul também, Brasil e outros países. Então, fazer essa cooperação. A pergunta é: se você pode indicar alguém que tem um produto que você sabe que pode atender aquele consumidor, que faz com que ele fique na própria cidade, ao invés de ele sair para ir para outra cidade, ou buscar na internet, ou buscar com outro, por que não indicar? Por que não cooperar? Por que não ajudar no treinamento, na formação e na educação desses profissionais para que o consumidor, para o cliente de uma determinada região, fique na região? A intercooperação tem isso. Quando eu aprendo alguma coisa nova, que eu sei que pode ajudar outras pessoas, eu vou lá e faço. É bom. É um novo modelo? Sim? Não? Reflitam. E vamos para o último princípio, que eu acho que é aquele princípio que mostra o quanto nós estamos fazendo pela comunidade. O quanto o comércio, o seu comércio, sua loja, o seu comércio varejista, a sua organização está fazendo pela comunidade, aonde você atua. Um dos princípios do cooperativismo é estar o tempo todo fazendo isso. É estar trabalhando para que a comunidade próxima, e às vezes até maior, ela tenha um desenvolvimento. Ela consiga melhorar o seu desenvolvimento enquanto comunidade. Ou seja, eu atuo dentro de uma sociedade e devolvo para ela algumas coisas que muitas vezes, individualmente, cada uma daquelas pessoas que fazem parte da sua comunidade não tem condições. Mas você conhece como fazer. Esta eu acho que é uma lição muito importante dentro do nosso processo. E então fica a pergunta para que todos vocês, e eu vou colocar novamente na tela, tá? Para que todos tenham esse processo e vejam. As duas perguntas que você pode fazer, que são: que lições o comércio pode tirar das organizações cooperativas e quais são os resultados positivos que podem ser alcançados? Esses resultados positivos vão depender muito e exclusivamente de cada um que pretende ter o seu resultado. Mas a pergunta que eu faço muitas vezes para as pessoas e para as organizações onde eu atendo, as pessoas que eu dou mentoria, as consultorias que eu dou, é: o quanto você, o quanto e que qualidade você pretende ter nos resultados que você deseja alcançar? Qual é as bases de sustentação para ele? E eu digo isso não só na parte econômico-financeira, mas em todos os outros aspectos da vida de uma organização e das pessoas, da sociedade, da família, de cada um dos colaboradores, da forma como você vê esses resultados chegando, como você compartilha esses resultados, como você reaplica esses resultados para a coisa. Como é que você pega parte desses resultados e devolve para a comunidade, devolve para os seus funcionários, devolve para si mesmo? Nossa, a minha energia, o meu empenho, o meu desempenho, aquilo que faz com que a gente seja cada dia melhor. É uma tarefa interessante e dessa última pergunta, cada um vai ter que parar para pensar. Cada um vai ter que organizar tudo isso que eu conversei, dos 7 princípios do cooperativismo, que nos ensinam algumas lições muito poderosas e que fazem com que a gente comece a raciocinar, a investir na qualidade dos relacionamentos, a melhorar a minha capacidade de olhar para a minha cidade, para a minha rua, para o meu bairro,
para o meu estado, para o meu país, e falar o quanto eu posso fazer para melhorar ainda mais as condições de vida de cada uma das pessoas que fazem parte dessas sociedades, da minha sociedade. Afinal, a organização varejista tem aquele processo de ter passo a passo, de poucas pessoas, de uma grande, às vezes uma grande quantidade de pessoas com quem você atua. Você tem aquele prazer de se relacionar com vários tipos de pessoas, dos mais diferentes conteúdos, mais diferentes culturas, as mais diferentes religiões, as mais diferentes pensamentos, os mais diferentes, as mais diferentes ideologias político-partidárias, as mais diferentes ideologias de outro lado, mas que fazem parte dessa comunidade. E a cooperativa, o cooperativismo, nos dá essa lição. Todos são importantes. Fica aqui o desafio para vocês, para cada uma das pessoas que estão assistindo aqui, em especial aquelas pessoas que fazem parte do comércio, que têm a sua organização comercial varejista, principalmente, a procurar a entender melhor cada um dos 7 princípios básicos do cooperativismo e extrair deles lições que ele possa aplicar e praticar no seu dia a dia. Eu dei algumas dicas. Sei que não foram, não abordaram totalmente, mas esse é o nosso bate-papo informal. Fica aqui, então, terminando a nossa hora do café de hoje, a nossa hora do café especial, pedindo a você que assista, que compartilhe, que dê sugestões, que faça perguntas, que critique, que diga que, olha, não é legal, eu gostaria de mais. E aí eu vou pegar tudo isso e vou responder e vamos continuar. Toda sexta-feira, 19h30, hora do café especial só comigo ou com algum convidado que traz alguma informação que pode ser interessante. Gostaria de despedir, desejando a vocês, como nós queremos, que você tenha bons negócios em todas as suas situações e tenha sucesso na sua vida pessoal e profissional. Termino aqui e agradeço a sua audiência.